Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai nos assistir e que nos assiste, prestigiando a nossa aula. Sou o professor Milky Cabral, disciplina de Direito Tributário. Senhores, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Aliás, todos os assuntos ali são importantes, mas o que nós vamos tratar hoje, eu peço a vocês encarecidamente, tá? Novamente, a toda e qualquer aula que eu tiver junto com vocês, eu sempre vou pedir isso, que vocês possam pegar as aulas que nós estamos passando para vocês possam fazer o seu caderno, copiando, conceituando o que é cada tema, cada tópico, subtópico, para que assim nós possamos construir um caderno junto e melhor entender o assunto, para que nós possamos levar isso para a prova. A outra situação é que você tenha um vademécum ao lado, para que você possa consultar alguns artigos. E eu sempre vou citar alguns artigos e você, por favor, eu peço que você em outros momentos oportunos, você possa consultar esse artigo por completo. Às vezes eu falo apenas num ato meio que não é parcial, faço uma leitura parcial do artigo. Então, no outro momento, eu peço que você, peça o Vademec, faça a leitura, completa do artigo, porque esses artigos eles são destaques para que você possa ver e observar como é que esse artigo ele vem como questão na sua prova, tá? Dito isso, vamos para a nossa aula, então. Eu disse que vou citar e que nós vamos comentar hoje, a aula de hoje é sobre capacidade tributária e capacidade tributária ativa. Em uma aula passada nós falamos sobre as fontes, que está previsto no artigo 59, aula passada. Então, nesse momento nós vamos dar início à capacidade tributária e capacidade ativa, não é? E aí eu vou destacar, por exemplo, a primeira delas é a competência. A competência tributária. O que é a competência tributária nesse momento, no mundo jurídico do direito tributário? Senhores, a gente sempre entende que o direito tributário, ele vem, em uma forma prevista em lei para que ele possa cobrar um tributo. O que tributo é? É taxa, imposto, não é? Não é claro que ele vem em forma permissiva, em formato de lei. Ele tem que estar previsto em lei. E a competência tributária, ela também não pode vir, se ela não estiver prevista em lei. O que é a competência tributária? Hoje nós vamos observar que a competência tributária, ela é instituída, pela Constituição Federal, aos seus entes políticos, para que eles possam assim, disseminar e assim cobrar esses tributos já previsto em lei. Eu disse previsto em lei. Te liga no Paranauê, no Ziriguidum. Se um ente político, por exemplo, cobrar um tributo que não esteja previsto em lei, isso é inconstitucional, isso não pode. Bom, além do que, eu vou tentar trazer tudo o que eu falo enquanto teoria, eu vou tentar mostrar isso na prática para que você possa entender da melhor forma possível, da forma mais agradável que possa lhe couber. Tudo tranquilo? Então, na nossa tela, eu coloquei para vocês aí competência tributária significa. Olha só, eu já coloquei para que eu não possa ficar riscando a lousa, mas em algum momento eu vou riscar a lousa para te mostrar. Então, eu coloquei o conceito da competência tributária. Significa a competência atribuída à Constituição Federal para instituir tributos. Senhores, somente a Constituição Federal tem essa competência para instituir tributos. Eu estou dizendo instituir. Atribuir, ela é diferente. É um verbo, direcionado aos entes políticos que nós vamos observar que são 4 entes políticos. E aí eu vou colocar na lousa para que vocês possam, anotar. Num primeiro passo, eu digo a vocês... Eu não sei se vocês se lembram, mas os entes políticos eles são 4. E eu vou colocar no formato de um modelinho aqui para que você possa observar. Olha só. 1, 2, 3, 4. E quando você pensar, por exemplo, não é, eu vou colocar a palavra mudo. Mudo, em específico, medo. Não é mudo, mas é o medo. Medo, por que medo? Eu vou aqui mudar a cor da tinta. E aí é um macetezinho que nós possamos, tá? Medo significa município. Significa estado. Significa distrito.
Federal e significa união. Olha aí que mega interessante. Esses aqui que eu estou falando, eles são o que nós chamamos de entes políticos. Eles têm essa capacidade de atribuir, ou seja, de atribuir tributos mediante aqueles que estão especificados na nossa Constituição Federal. Tudo tranquilo aí, senhores? Lembrando que quem tem competência não é tributária, é a Constituição Federal, é a nossa Carta Magna. E aí eu peço que vocês fiquem ligados, tá bom? Porque a Constituição, ela atribui, ou seja, ela atribui competência aos entes políticos, que aqui eu estou destacando a vocês. Coloquei a palavra medo, município, estados, Distrito Federal e União, tá? Ou numa forma hierárquica, você pode pensar União, Estados, Distrito Federal e município, mas pela sigla aqui, tá? Medo. Tudo tranquilo até aí? Bom, diante disso, eu vou destacar 4 características também que fazem parte, tá, desta competência tributária, onde nós vamos observar em cima dessas características, aí aqui eu vou colocar de cor vermelha para que você possa destacar, no seu caderno quais são as características. Tudo bem? As características. Deixa eu separar um pouquinho aqui. Elas também são 4, tá, senhores? Por favor, eu peço que vocês copiem aí. A primeira característica nós vamos chamar de indelegabilidade. Indelegabilidade. A segunda, intransferibilidade. A terceira, irrenunciabilidade. E a quarta, incaducabilidade. Desculpa, escrevi errado aqui, deixa eu apagar. Incaducabilidade. Tranquilo aí, essas são as características. Aí eu peço que você preste atenção no que eu vou falar para você agora. Essas características de indelegabilidade, essas características da incaducabilidade, da indelegabilidade, da intransferibilidade, da irrenunciabilidade, senhores, prestem atenção. Elas são algo que não podem ser transferido, não é, para os entes políticos que aqui nós colocamos para vocês. Por que não pode ser transferido? Porque somente, preste atenção, somente a Constituição Federal tem essa competência, tá? Ela atribui ao Estado, ao município, à União e ao Distrito Federal, tá? A competência para que ele possa fazer isso, mas só quem, essa capacidade para esses entes políticos, mas só quem tem a competência é a Constituição. A Constituição, ela veda expressamente, tá, que esses entes políticos não têm essa competência, somente quem tem a Constituição. Então, fica expresso, tá bom, essas características de indelegabilidade. Por que indelegabilidade? Porque o Estado, o município e a União, elas não têm, tá, aí a delegabilidade, a competência que tem a Constituição Federal. Ou então, não é aquela previsão que está estabelecida em lei.
Bom, em outros momentos eu vou mostrar para vocês como características de cada tributo que é atribuído a esses entes políticos. E aí eu vou colocar um macete para vocês, vou fazer aqui um gráfico, na verdade, não é uma tabela, e colocando cada tributo, não é, estabelecido por sua competência, para que você possa entender bem melhor. Bom, e após a competência, né, nós vimos que a Constituição Federal ela institui tributos, não é, aos entes políticos, mas ela não é, mostra as 4 características que é a indelegabilidade, a intransferibilidade, a irrenunciabilidade e a incaducabilidade de modo oportuno. Um segundo momento, eu vou mostrar para vocês as espécies de competência tributária. E aí eu destaco 5 para vocês. Aliás, 6. A primeira delas é a privativa, a segunda, a comum ou concorrente, e aí a terceira, residual, a quarta, extraordinária, a quinta, exclusiva e a sexta, a acumulativa. Eu vou tratar junto com vocês cada uma dessas espécies, não é? Nós vamos trabalhar juntos com vocês para que você possa entender o sentido e o conceito de elas existirem perante a nossa CF. Tá? E aí assim você passa a entender muito melhor o que cada uma representa. Vamos para a primeira? Vou avançar. Na primeira, nós vamos observar que nós chamamos ela de espécie privativa. Mas por que ela é privativa? Nesse primeiro momento, nós vamos observar que ela é privativa porque ela é competência somente, exclusivamente da Constituição Federal. E aí a gente chama atenção, mais uma vez, tá? Porque a Constituição Federal, ela visa instituir impostos inominados. O que são esses impostos inominados? Para um primeiro momento, os impostos inominados nos parece não é algo desconhecido. Muito pelo contrário, senhores, os impostos nominados são aqueles que nós já conhecemos, algo que nós nos deparamos no nosso dia a dia. Exemplo, IPTU, IPVA, ICMS, ITR, ITCMD e uma sucessiva de causas como imposto de renda e imposto de importação e assim sucessivamente. São esses tributos que fazem parte, não é? Alguns deles são de competência privativa da União e outros de competência do Estado e outros de competência do município. E nós vamos observar que o DF, em alguns momentos, ele será, tá, aqui cumulativo. Por que cumulativo? Porque ele será tanto tributo, não é, do Estado quanto do Distrito Federal, ou, ao mesmo tempo, tanto do Distrito Federal quanto do município, tá? Ele será cumulativo, mas nós veremos isso mais à frente. Então, eu peço que vocês fiquem ligados, porque nesse primeiro momento nós estamos falando da primeira espécie de tributos ou de impostos, ao que são colocados pela capacidade tributária, não é? De perceber como é que funciona o nosso ordenamento jurídico. Então, na privativa, eu estou chamando a atenção que essa capacidade é somente da União, tá, gente? Somente da União. O Estado ele não pode, se cair numa questão, por exemplo, no exame da ordem, colocando que essa capacidade privativa, ela cabe ao Estado, ao DF, ao município, ela está errada, tá? E eu vou te mostrar por quê. Tudo bem? Eu vou colocar na lousa para vocês, então, alguns modelos, principalmente, tá? Fazendo aqui, então, uma tabela, eu vou colocar para vocês o que cabe em cada competência. Vamos lá, escrevam aí. Eu vou fazer uma tabela. Olha que tabela linda. Que tabela linda. Aqui, estou dividindo, tá? Eu vou colocar 1. Eu vou colocar 2. 3, 4, 5, 6, 7. Mais um. Aí aqui eu vou destacar com outra cor. Tudo bem? Aqui eu vou colocar a União. Aqui eu vou colocar os estados. Aqui eu vou colocar o município. Tá? Qual é a competência da União? Eu vou colocar em siglas, tá? E eu peço que vocês, depois eu vou comentando cada um, para que você, então, possa perceber qual é esse tributo.
Bem, agora sim, agora ficou bonito aqui para que nós possamos olhar. E aí, vamos lá, agora sim, eu vou comentar com vocês aí para que você possa observar, o que cabe cada um, não é? Olha só, estou destacando para vocês sete impostos que vocês já observaram aí, tá? De competência da União. Por favor, confiram. Tá bom? E 3 do Estado e 3 do município. Num primeiro momento, eu coloquei II, Imposto de Importação, é de competência da União. Imposto de Exportação é de competência da União. Imposto sobre Produto Industrializado, IPI, tá? É de competência da União. IOF, tá? Imposto sobre Operações Financeiras. O ITR, Imposto, não é, Territorial Rural. O Imposto de Renda, o IR. E, por último, não é, o Imposto sobre Grandes Fortunas, tá? Que é o IGF. Senhores, esses aqui nessa tabela que estou mostrando, que coloquei para vocês, são as competências, não é, privativas desses personagens ou desses entes políticos. Tudo bem? Aí você me pergunta, mas professor, cadê então, não é, a atribuição privativa do DF? Eu disse para vocês que em alguns momentos ele tem competência cumulativa, ou seja, em alguns momentos, olha só, vou colocar aqui, tá? De forma, nem vou riscar aqui muito, tá? O DF é o que nós vamos chamar, não é, de ente político travestido. Por quê? Porque em algum momento ele vai atribuir os mesmos tributos, tanto do Estado quanto do município. Tudo bem? Então, logo ele vai ficar com 6 tributos diferenciados. Então, se liga aí no Paranauê, no Ziriguidum. A prova pode te cobrar isso. E ela, geralmente, quando ela cobra, às vezes ela pede essa distinção. E aí você me pergunta, eu preciso memorizar esses tributos? Bom, eu não vou pedir para você memorizar, mas se você achar que é muito mais fácil, por mim, tudo bem. A ideia é que você tente lembrar isso na prática. Em que momento você vê isso no seu dia a dia? E aí, você percebendo isso no seu dia a dia, você já entende como é que funciona, por exemplo, essa relação da capacidade tributária, não é? Numa primeira espécie, que é a privativa. Por que ela se torna privativa? Porque aqui nós estamos observando somente a capacidade, não é, de competência da União, mas eu já estou mostrando para vocês no gráfico ou nessa tabela, por assim dizer, a forma de como cada ente político ele então é competente por tributos e quais são esses tributos. Coloquei na lousa e aí citando um pouquinho o Estado para que você possa entender quais são então os três impostos que o Estado geralmente ele cobra: o ICMS, o ITCMD, esse ITCMD e o IPVA, tá? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. E aí nós temos senhores, eu tenho aqui uma grande observação para vocês, tá? O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, tá? E um quarto elemento é o IPVA, o Imposto sobre Propriedade Veicular Automotor. Onde é que está a observação que eu vou fazer para vocês? A observação que eu vou fazer, eu vou até mudar a cor para que você não possa, tá? Não possa errar isso. Vou colocar de verde, olha só. Está na mesma direção, estou colocando de verde, tá? O ITBI, que é de competência do município, tá? Imposto sobre transmissão de bens imóveis, Tudo bem? Tá? Aqui é de bens imóveis. Aqui é de bens móveis. Tá? O que significa isso? Carro. Exemplo, carro, motos, qualquer outro tipo de patrimônio. É de competência do Estado. Tudo bem? Bom, e qual é a competência em relação ao município? O ITBI. Ele cabe, em casos oportunos, a bens, patrimônios
de imóveis, tudo bem? Imóveis, não confundir, por favor. Eu aqui estou diferenciando, são duas coisas diferentes e também, olha só, entes diferentes que cobram isso, tá bom? A prova pode te pedir a seguinte maneira, te cobrar um patrimônio sobre um patrimônio imóvel, o ITBI, tá? E aí lá você vai ter que perceber que isso não é competência do Estado, e sim do município. Bom, ao município também cabe 3 impostos, não é? Que é o IPTU, é o Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, Imposto sobre Propriedade Predial Urbana, tá? O IPI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, que é o mais comum, quando você, por exemplo, não presta um serviço, e aí você é uma pessoa, não é uma pessoa física, você precisa, gerar uma nota fiscal, e então é o imposto sobre serviço. Tudo bem? Aí não cabe ao Estado, cabe ao município. Lembre-se disso, que quem tem competência para cobrar o ISS é o município. Senhores, eu peço e penso que esteja muito claro a tabela, e eu peço que você copie essa tabela, não é? Aí para que você possa fixar então quais são esses tributos que são cobrados. Em outro momento eu trouxe isso para diferenciar essas competências, mas lembrando que nós estamos falando, não é, de uma primeira espécie chamada a espécie privativa, a qual nós vamos observar a competência privativa somente da União. Então, competência privativa da União são os que eu destaquei no primeiro, na primeira, na primeira linha aqui da nossa tabela. E para isso, eu preciso que você observe quais são esses tributos. Tudo bem? Vamos para a próxima espécie. A próxima espécie é o que nós vamos chamar de comum ou concorrente. Por que comum ou concorrente? Olha que interessante. Porque em algum momento ela será, comum a todos os estados. E concorrente, porque entre eles vai haver uma certa concorrência em relação àquilo que deve ser cobrado e como deve ser cobrado. Senhores, o tributo ou o imposto, como você mesmo julga, como você mesmo conhece no senso comum, tá? Que para nós, no campo do direito tributário, nós definimos e diferenciamos. Tributo é uma espécie de imposto, ou seja, imposto é uma espécie de tributos, tá? No senso comum você fala, eu pago os meus impostos, você quer dizer, eu pago os meus tributos. Bom, mas no campo de investigação do direito tributário, eu estou te mostrando que a nossa capacidade tributária, ou ao que nós estamos estudando, ela está muitas vezes no nosso dia a dia, só que você não percebe como isso é colocado, não é, perante a nossa Constituição, ao nosso CTN, que é a nossa lei não é especial para nos designar como cobrar, onde cobrar e a quem cobrar, tá? Então, nesse segundo momento, nessa segunda espécie, na espécie comum ou concorrente, nós vamos observar, e aí eu vou colocar na tela para que vocês possam observar, tá? Relativamente a alguns comentários, para que você possa fazer sua anotação. Vamos lá para a tela? Então, na comum, nós vamos observar que nós temos aí, não é, a competência que a União, os estados, o distrito e os municípios têm para a instituição de taxas e contribuições de melhoria. Por favor, tá? Aqui eu vou colocar para vocês os entes políticos, tá? Vou repetir novamente, tá bom? Opa. É o que nós chamamos de medo, tá? Assim você vai observar. Qual é a competência dele quando nós falamos comum ou concorrente? O que eles têm não é em relação em comum ou concorrente? Eles podem cobrar, olha só, eles podem cobrar, tá? O primeiro, taxas e contribuições de melhoria. Que interessante, como assim eles podem cobrar taxa,
taxas e contribuições de melhoria, não é? Quando nós falamos, por exemplo, não é que eles têm essa competência, nós estamos falando de taxas. Nós vamos observar que taxa é também uma forma de tributo. A taxa ela pode ser, não é, de duas formas. Ela pode ser taxa de serviço ou taxa de polícia. Nesse primeiro momento, nós vamos observar apenas a taxa num modo geral. E aí eu peço que vocês apenas coloquem como os dois elementos, tá bom? A primeira, as taxas, ou seja, o município, o Estado e o Distrito Federal e a União podem cobrar taxas. Que taxas são essas? Me dê exemplos de taxas, tá bom? Quais são os exemplos de taxa aqui que eu vou colocar para vocês, tá bom? Eu vou usar a taxa quando você paga aquela taxa para você tirar o seu passaporte. Lembram? Emissão de passaporte. Emissão de passaporte. São taxas. Exemplo de outra taxa, você paga também para tirar a carteira de habilitação, a CNH, lembram? A sua CNH e etc, que são as mais comuns. São taxas que você paga para poder você emitir ou tirar. Tudo bem? Contribuição de melhoria. Que contribuição de melhoria são essas? Aí eu vou colocar alguns exemplos aqui para que você possa observar quais são essas contribuições de melhoria. E aí eu peço que vocês, senhores, tentem alcançar isso na prática, que quando você chegar no dia da sua prova, você vai ver que isso aqui não é difícil, isso aqui é muito fácil. Quais são essas contribuições de melhoria? Por exemplo, estradas, hospitais, escolas, puxa, e aí vai, tá? Isso é contribuição de melhoria, é justamente o melhoramento, não é, do bairro, um asfaltamento que vai chegar no bairro, ou a criação de uma escola, um hospital, e que mais? As estradas que vão melhorar a pavimentação, ou melhorar aquela localização que muitas vezes está até esquecida, uma ponte que é feita. Então, e tudo isso são contribuições de melhoria para a sociedade. Lembrando que isso é de competência comum, não é ou concorrente. Por que competência comum ou concorrente? Mais uma vez eu chamo a atenção, porque não é, pode ser, não é vinculado entre os municípios, pode ser vinculado entre os estados, pode ser vinculado entre município e estado, distrito e município, estado, distrito e união, lembrando que a união só participa em alguns momentos, não é? Quando o estado está presente, que se for entre união e município não vai acontecer isso, tá? Fica ligado para essa observação, tá? E assim eu espero que você possa entender então ao que nós estamos trabalhando junto com vocês em relação à capacidade tributária, num seu segundo aspecto, que é a comum ou concorrente. Bom, isso mais ou menos dá para que nos mostra, ou dá para que nós possamos entender que além dessa capacidade privativa, que é uma capacidade somente da União, no primeiro momento, nós temos o segundo momento, que é a capacidade comum ou concorrente, que é aquela que é dividida pelos 4 entes federativos ou 4 entes políticos, não é? Para que nós possamos melhorar a nossa sociedade. Então, aí nós estamos falando dessas taxas e contribuições de melhorias, nós vamos observar que vai haver, não é? Basta que haja a ocorrência do fato gerador, não é, de cada ente federativo. Nós estamos falando de fato gerador de cada ente federativo. Olha aí, o que é o fato gerador de cada ente federativo? Basta que cada ente, por exemplo, município, estado, distrito e união, eles possam dizer, olha, vai me gerar renda se eu fizer, por exemplo, o melhoramento da estrada, vai me gerar renda. Por que vai me gerar renda? Porque vai melhorar, por exemplo, não é a relação da pavimentação dessa estrada, a entrada e saída de produtos vai fazer com que esses produtos possam circular, então, nessa cidade, nesse estado. E aí, então, vai fazer com que gere mais renda, não é, do que o previsto nos gastos dessa pavimentação dessa estrada. Ou quando nós falamos nas escolas, por uma questão de melhoria. E aí, desculpa. Aí nós estamos falando
de melhoria de aperfeiçoamento profissional, uma vez que que o Estado, a cidade, o distrito ou a União possam observar que, mediante esses gastos públicos, possam trazer, não é, melhores qualificações para aquela sociedade. Então, o fato gerador ele vai incidir em cima daquilo que vai oferir renda, tá bom? Por isso nós chamamos fato gerador. Aí nós estamos falando ainda, tá, da espécie comum ou concorrente entre os entes federativos. Senhores, num primeiro momento, tá? Eu gostaria de dizer a vocês, nós estamos fechando aqui a segunda espécie. Eu vou fazer aquela pausa para que nós possamos, não é, dar um intervalo da mídia, e aí eu já retomo numa próxima mídia, tá? Por favor, até mais.